Essa playlist foi inspirada no Guia Prático Urban Jungle, esse guia que eu lancei, que tem mais de 200 plantas pra gente conversar sobre a Urban Jungle. Todas as plantas que eu vou falar nessa playlist estão nesse e-book. Se você quiser adquirir o seu para acompanhar essa playlist, eu vou deixar o link aqui embaixo. Além do guia, você ainda ganha uma aula completa sobre adubação. Vai lá, garante o seu guia e a sua aula também. Tchau! Alocasia reginula Black Velvet. Essa é uma das plantas mais presentes na Urban Jungle. E ela é uma alocasia, né, como o próprio nome diz, e ela tem uma característica interessante, ela tem a folha meio aveludada. Ela tem esse nome Black Velvet porque a folha dela é meio aveludada e o verde é tão intenso que às vezes parece preto. O fundo dela é um vinho muito intenso, bem diferente, e ela tem uma haste de folhar assim, bastante grossa, que guarda muita água. Ela é uma planta de meia sombra, então ela é uma planta para você colocar entre outras vegetações para passar aqueles raios assim solares bem infiltrados nela, tá? Ela não suporta luz direta, jamais. Acontece com muita frequência dela queimar muito fácil. Uma característica dessa planta, ela é bulbosa e ela gosta de um solo úmido, mas não encharcado. Vamos lá, essa planta é uma das plantas mais difíceis de se cuidar. Então, eu não diria que ela é uma planta para iniciante, caso você esteja começando nas suas aventuras de planta. Deixa as alocásias para quando você tiver um pouco mais de jogo de cintura. Por quê? Além de aparecerem muitos fungos nela com bastante frequência, isso aqui são resquícios de fungo, ela também dá isso aqui que vocês podem ver, ácaro. Esses pontinhos amarelos que começam a aparecer nela são microácaros, a gente não consegue ver a olho nu, mas dá essa manchinha amarela, então é muito comum, é uma planta que dá muitas pragas. Então se você não tem um certo jogo de cintura, você pode ficar um pouco frustrado ao cuidar dessa planta. Em relação à adubação, ela não é uma planta que tenha uma necessidade de adubação muito grande, porque o crescimento dela é muito lento. Se você reparar, talvez na sua casa você tenha uma que tenha uma ou duas folhas. Você não consegue, não é que você não consegue, é muito difícil fazer um vaso como esse. E um truque, compra mais de uma muda e planta num vaso para você ter o vaso muito cheio. É o que aconteceu aqui. E me parece que quanto mais a gente enche, mais fácil ela fica de lidar. Quando a gente tinha só uma planta num vaso, parecia que ela não ia muito bem. Quando a gente colocou mais plantas, parece que uma vai protegendo a outra ou vai criando esse microclima em cima da planta, né, que favorece o desenvolvimento dela. Umidade. Esse é o grande truque dessa planta. Você tem que achar a umidade certa. Um pouquinho mais, um pouquinho menos ela sofre. Se você coloca um pouco mais de água, ela desenvolve fungos muito rápido. Se você coloca um pouquinho menos, ela seca muito rápido. Então, de novo, não é uma planta para você ter caso você esteja começando a sua aventura no mundo das plantas. Mas é uma planta lindíssima para você almejar aí para o seu futuro, porque realmente vale a pena. As alocásias, em geral, são muito bonitas e bastante diferentes. Uma outra coisa também interessante dessa planta é a inflorescência. A inflorescência dela, assim como a maior parte das alocásias, não é muito expressiva. Ela dá esse pendãozinho assim, abre, fica essa bolinha aqui com os pontinhos vermelhos. É interessante, mas não é tão bonita quanto a folhagem. E em relação ao solo, o solo dela deve ser um solo bastante drenável, mas muito rico em matéria orgânica. Essa planta não gosta de solo pop, como vocês podem ver aqui, o solo pretinho, com muita matéria orgânica, que retém uma certa quantidade de água, mas também deixa vazar. O grande truque dessa planta mesmo é acertar na rega dela. Acertando na rega, você vai ter uma alocásia perfeita na sua casa. Quer ter um pouquinho de veludo, de textura diferente na sua Urban Jungle? Aposte na Black Velvet.